Senhor, amém. Amados, abra sua Bíblia em 2 Reis. Nós vamos ver alguns detalhes aqui, a partir do capítulo 12. Mais tarde nós vamos fazer orar, né, pela pessoa que nós estávamos orando essa semana e fazer um sorteio pela outra família que nós vamos orar essa semana. Nós temos toda semana orado, né, por uma família. Cristiano, pega aqui, por favor. Pede lá o seu partido. Glória a Deus. Nós acabamos de cantar essa música, né? Plano Perfeito. Aquele envelope para vocês colocarem cá. Eu nem sabia assim que ia cantar essa música, eu não vi ensaio. E o tema da minha pregação é o plano A de Deus para nós. Porque Deus tem um plano A e Deus quer sempre que a gente volte para esse plano A. Por mais que a gente tenha saído, a gente tenha ido para o plano C, D, E, F, G, H, Deus quer nos fazer voltar para esse plano perfeito, né? Para esse plano principal de Deus para nós. E eu estou na minha leitura bíblica, né, anual, de 7 meses. Estou em 2 Reis. Comecei em Gênesis, comecei em maio e li 1 Reis nos últimos dias agora de junho, né? Eu li 1 Reis e fiquei muito impactada com essa história aqui do capítulo que começa no capítulo 12 de 1 Reis, mas a gente vai ter alguns capítulos à frente aqui, vamos ver outras coisas. Quero começar então com 1 Reis, capítulo 12. Você consegue abrir aí? Helena. Nós vimos, amados, no capítulo 11, que teve a morte, né, de Salomão. No finalzinho do capítulo 11, Salomão veio a falecer, chegou o seu tempo, né? E infelizmente Salomão foi um bom rei no início, mas depois ele já se desviou. Ele já entrou para a idolatria, serviu todos os deuses que tinham naquelas regiões. Ele casou com 700 mulheres, todas elas princesas. E esses casamentos não poderiam dar certo, porque ele casou com mulheres que eram idólatras, né? Casou com mulheres que serviam a deuses falsos. E os deuses falsos são o quê? São demônios, né? Só há um Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, e todos os outros deuses com D minúsculo são tentativas de imitar um Deus, porque na verdade não são deuses, né? Então, 1 Reis 11, você volta aí por favor no 11, bem no finalzinho do 11, versículo 41. Quanto ao mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos feitos de Salomão? O tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. Adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, quando Salomão morreu, mesmo assim ele foi conhecido como um rei sábio. Mas a sabedoria dele não era uma sabedoria espiritual, né? Ele tinha uma sabedoria para saber das coisas. Lá em Provérbios e Eclesiastes mostra que ele era muito sábio. Ele entendia de botânica e entendia de tudo quanto é assunto, né? Os assuntos científicos, os assuntos da terra, ele entendia muita coisa. Mas infelizmente nos assuntos da palavra de Deus ele falhou, né? Mas mesmo assim Deus não retirou a sabedoria de Salomão, porque Deus deu, Deus não tirou, né, a sabedoria que ele tinha.
Mas havia uma profecia de Deus. Por causa da idolatria de Salomão, Deus falou que ia tirar as 10 tribos e ia fazer agora com que Judá ficasse somente com 2 tribos e as outras 10 tribos tivessem outro rei. Antes de Salomão morrer, Deus já falou sobre isso. Então vamos ver o capítulo 12. O capítulo 12 começa dizendo que Roboão, o filho de Salomão, causou uma separação entre as tribos, porque ele também foi insensato. Ele não seguiu o conselho dos mais velhos, ele foi pelo conselho dos amigos mais novos. E ele causou então uma divisão do reino de Israel. Vamos ler o versículo 15. Diz assim: O rei, pois, não deu ouvidos ao povo. Aí está falando do rei Roboão. Porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Arias, o silonita Jeroboão, filho de Nebate. Então, antes de Salomão morrer, Deus já tinha falado por meio do profeta Arias, tinha falado com Jeroboão a respeito dessa divisão, que ia acontecer. Então, vamos voltar um pouquinho no 1 Reis 11, para a gente entender do que eu estou falando aqui sobre o plano A. Deus tinha um plano A para Jeroboão, que ia reinar sobre as 10 tribos de Israel. Deus tinha um plano A, e o plano A era muito bom, mas a gente vai ver lá na frente que Jeroboão não seguiu o plano A e teve uma grande derrota na vida dele. Então, 1 Reis 11, a partir do versículo 25. No final do reinado de Salomão, Salomão teve muitos inimigos. E uma dessas pessoas que se tornou inimigo de Salomão foi Jeroboão. Ele era um homem muito capaz e tinha uma liderança muito forte, Então, versículo 25: Foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Versículo 26: Até Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era uma mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem de Jeroboão, versículo 28, era o quê? Forte e valente. E vendo Salomão este jovem, que era laborioso, ele pôs sobre o cargo da casa de José. Laborioso é trabalhador, não é isso? Creio que é isso. Então ele era trabalhador, ele era jovem ainda. E Salomão viu que ele tinha liderança. E Salomão colocou ele sobre todo o cargo da casa de José, que era uma das tribos de Israel. Então, desde a sua juventude, Jeroboão tinha uma tendência a ser um líder, tendência a ser uma pessoa que chamava a atenção de todos, porque ele era forte, valente, e ele era trabalhador, e ele foi líder da casa de José. Aí, versículo 29 fala: Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Arias, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Arias pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. 31. Disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Então ali começa uma profecia tremenda para Jeroboão. Quantas pessoas nesse mundo que nós temos aqui no Brasil, tanta gente que já foi cristã, tanta gente que está desviada, muitas pessoas que já tiveram muitas experiências com Deus, já receberam muitas profecias de pessoas
não levaram a sério, esqueceram do que Deus falou. Diga assim comigo: Espírito Santo, me ajuda a não esquecer da palavra do Senhor, do que o Senhor já me falou. Amém? Porque, amados, nós somos muito esquecidos. E a gente às vezes fica pedindo para Deus: Senhor, fala comigo, fala comigo. Às vezes Deus já falou várias coisas que nós não estamos colocando em prática, né? Nós não estamos andando naquela palavra que Deus falou que era para a gente andar. E então, aqui a partir do versículo 30, começa a falar do plano A de Deus para Jeroboão. Deus tem um plano A para cada pessoa nessa terra. Deus tem um chamado para viver em santidade e vitória para cada pessoa nessa terra. E olha o que Deus falou para Jeroboão, foi muito forte. Ele falou: rasgarei o reino da mão de Salomão e a te darei as 10 tribos. Ele ficou, né? Ele ia ficar e acabou ficando inicialmente com mais pessoas do povo de Israel do que o próprio reino de Judá. O reino de Judá ficou menor e o reino de Israel do norte ficou maior por causa das 10 tribos. Versículo 32. Deus fala aqui como que ia ficar, né, o reinado, né, dos descendentes de Davi. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Versículo 33. Olha por que Deus estava rasgando a nação de Israel. Deus estava trazendo um juízo, né, sobre aquela nação. Olha o motivo, 33. Porque me deixaram. Quando nós deixamos o Senhor, amados, e adoramos falsos deuses, adoramos a nós mesmos, a nossa vontade, aí o Senhor sai, vai para onde? Vamos lá, vamos ler todos juntos, já que tem aqui, é fácil da gente ler, vamos lá? Porque me deixaram e adoraram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, Deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi, seu pai. Davi teve muitos defeitos, mas Davi sempre se arrependia, sempre consertava a vida dele com o Senhor de verdade, não só, né, de boca para fora, quebrantava o seu coração e não se entregava à idolatria. Davi tem essa parte muito boa na vida dele, por isso que Deus se agradava, né, da vida dele. Ele era pecador, mas ele se resolvia com Deus e ele jamais foi para a idolatria. E isso, amados, é uma das coisas mais importantes, porque o primeiro mandamento, lá em Êxodo 20, não precisa colocar, tá, me lembro? Êxodo 20, o primeiro mandamento é o quê? Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Esse é o primeiro mandamento. E na Bíblia, quando uma coisa vem antes de outras, é porque é mais importante. O primeiro mandamento, ele é o mais importante. Quando perguntam lá para Jesus sobre como cumprir a lei, né, quais eram os mandamentos mais importantes, aí ele fala que o primeiro, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e só a Ele prestar culto. Aleluia. Que é a mesma coisa do Êxodo 20, no comecinho, que fala do primeiro mandamento, né? É apenas com palavras um pouco diferenciadas. Então, qual é o primeiro e maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e adorar somente a Deus. Temos que ter muito cuidado para nós não sairmos desse plano A. Esse é o plano A dos mandamentos de Deus. Amém? E então, depois ele fala no versículo 34, ele começa a dizer: porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem
escolhi, qual guardou os meus mandamentos, os meus estatutos, mas da mão de seu filho tomarei o rei e darei a ti as 10 tribos dele. Ele estava falando, o profeta estava falando, a palavra de Deus, né? E o profeta trouxe para Jeroboão, é que essa divisão não ia acontecer no reino de Salomão, mas essa divisão ia acontecer no reino do filho de Salomão, que se chamava Roboão. 36. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para lhe pôr o meu nome. 37. Te tomarei e reinarás sobre tudo que deseja a tua alma, e serás rei sobre Israel. Olha que promessa tremenda que Deus estava fazendo para Jeroboão. A promessa que Deus estava falando para Jeroboão era praticamente quase no mesmo nível que Deus tinha falado para Davi. A única diferença é que a promessa para Davi era mais elevada, porque da descendência de Davi viria o Messias. Mas em relação a reino, em relação à nação, essa promessa era tremenda. Ele ia reinar sobre tudo que ele desejasse, e ele seria rei sobre Israel. E como eu falei, 10 tribos é mais do que 2 tribos, é ou não é? O que vocês acham? 10 tribos era um reino muito grande. Era um reino muito grande, ia ser um reino maior do que Judá. Mas, o que nós vamos ver aqui na frente? 38. E há de ser que se ouvires tudo que eu te mandar. Aí começa a ter o sim. Porque a palavra de Deus sempre nos traz promessas, mas também nos traz o sim. Deus tem sempre um sim. Porque o Senhor não dá asa cobra, né? Deus não dá tudo que a gente quer, que a gente pede, né? Assim sem nenhuma condição. Tem algumas condições, sim. A salvação é de graça para aqueles que recebem, que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Mas, amados, depois da salvação, nas outras coisas não são de graça, né? Muitas coisas na palavra de Deus são promessas para quem viveu aqui esse tempo, e são promessas para nós hoje também. Mas tem o sim de Deus. Quando Deus fala para Josué, capítulo 1, que ele ia ser bem sucedido, mas tinha o sim. O sim era meditar na palavra de dia e de noite. Sempre tem um sim. E nós precisamos conhecer quais são, né, as condições de Deus. Porque Deus tem todo o direito de apresentar suas condições. Não é verdade? Quando a gente vai fazer uma aliança com alguém, quando a gente vai casar, a gente faz uma aliança com essa pessoa, não é verdade? E ali nós colocamos na mesa quais são as condições. Não é verdade? Ó, estamos casando, mas, né, por favor, vamos ter fidelidade aqui, porque senão não vai dar certo. Né? Vamos ter cuidado com as finanças, porque senão a gente vai ser 2 endividados. Né? Então, amados, todas as alianças, todas as coisas dessa vida para a gente realizar, a gente tem as condições. E Deus tem um plano A para mim, Deus tem um plano A para você, e Deus tem as condições dele. E para nós conhecermos as condições, nós precisamos ler a palavra, meditar nela o máximo que nós pudermos, ouvir sempre a palavra de Deus, ler por nossa própria conta, buscar em oração, né, as orientações, porque aí nós vamos conhecer as condições do Senhor, para que esse plano A de Deus se realize nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E aí ele fala ali as coisas maravilhosas que ele tinha que fazer. Há de ser que se ouvires tudo que eu te mandar, andares pelos meus caminhos, fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Como eu falei, eu percebi nessa minha leitura desse ano, eu não tinha percebido isso antes, que essa promessa para Jeroboão era muito alto nível. Tanto é que Deus estava
Davi começou como muito pequeno, né? Começou como muito simples, mas ele alcançou riquezas, ele alcançou fama. Ele foi o rei, até hoje Davi é o rei mais famoso de Israel. Todas as pessoas lembram dos reis do passado, né? A respeito de Israel. Qual é o mais lembrado? É Davi. Em segundo lugar, Salomão, né? Porque foi muito sábio e foi muito rico. E também estendeu o reino de Israel por muitas terras. O reino de Israel foi mais longe, né? Que eles foram, assim, terras. Foi na época de Salomão. Então, esse plano A para Jeroboão era tremendo, porque Deus só tem um plano tremendo para nós. Ainda que os nossos olhos não estejam vendo, ainda que a gente não perceba. E o plano A tremendo de Deus não quer dizer riquezas, não quer dizer uma vida de perfeição, mas quer dizer uma vida que Deus está no controle e que nós não vamos ser derrotados. Não vamos ser derrotados pelo pecado, não vamos ser derrotados pelo mundo, não vamos ficar derrotados e prostrados diante do mundo. O inimigo não vai nos vencer. Amém? Glória a Deus. Diga assim comigo: Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida. Deus tem um plano maravilhoso para a minha família. Eu creio, Senhor. Eu creio, eu tomo posse, Pai. Aleluia. E aí, versículo 39 fala: por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Glória a Deus. Que a aflição do Senhor, que Deus permite sobre nós, não é para sempre, porque Deus é misericordioso. Os problemas não vão durar para sempre, minha amada. As aflições não são para sempre. Então o versículo 40 fala: assim Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou, fugiu para o Egito, até com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Então Jeroboão ficou esperando o tempo da promessa acontecer. Jeroboão não podia se levantar contra Salomão sozinho. Ele não tinha força contra Salomão. Não tem como a gente lutar contra as circunstâncias dessa vida, mas sozinho. Se Deus não abrir as portas, se não for Deus para nos dar as vitórias, a gente não consegue. Salomão era muito grande, mas chegou um dia que Salomão morreu. E chegou um dia em que Roboão tomou uma decisão errada, né? No 2 Reis 12, 15, que nós já lemos. Então, Roboão tomou uma decisão errada. E ali começou a se cumprir tudo que Deus tinha falado para Jeroboão. Era um plano incrível, era um plano tremendo. Como diz lá em Jeremias 29, bem sei eu os planos, né? Deus falando, bem sei eu os planos que tenho para vós. Planos de bem, planos de paz e não de mal. Os planos de Deus são sempre tremendos. E aí nós vamos ver então o que Jeroboão fez com esse plano A, com essas promessas tremendas na vida dele. 1 Reis 12, 26. 1 Reis 12, 26. Quando Jeroboão começou a reinar nas 10 tribos, infelizmente, ele colocou de lado todas as promessas que Deus tinha feito. Ele subiu em seu coração, teve soberba, né? E ele não fez mais como Deus mandou. E ele começou a fazer como ele queria. E como ele queria, deu tudo errado. Versículo 26, disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o rei na casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor de Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá. Me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs
um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que fazia em Jerusalém, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizeram. Sacrificou no altar que fizeram em Betel no dia 15º do 8º mês, que tinha imaginado em seu coração. Assim fez a festa dos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Jeroboão foi tão longe na idolatria que ele criou uma festa para parecer com as festas de Israel. Ele formou os 2 bezerros de ouro e falou para o povo de Israel: olha, muito trabalhoso é vocês irem lá para Jerusalém. Aqui os seus deuses que te tiraram do Egito. Que terrível, meus amados. Ele falou que aqueles 2 bezerros eram os deuses que tinham tirado eles do Egito. Esse pecado de Jeroboão custou a ele muito alto. Ele logo saiu do plano A de Deus. E ele começou na idolatria, na rebeldia, e ele desviou todas as tribos de Israel para um caminho que Deus não tinha planejado. Deus não tinha planejado esse caminho, mas Jeroboão foi desobediente. E quero terminar com a parte aqui do capítulo 13, que nós vamos ver que um profeta foi levantado por Deus para ir até onde estava, lá na terra, a Betel, onde estava Jeroboão. E ele foi então clamar contra o altar. Qual altar? Aquele altar que Jeroboão construiu que não era para construir. Aquele altar idólatra, que Deus detestava a idolatria. E Deus detesta a idolatria não é porque Deus não quer competição. Deus detesta a idolatria porque os falsos deuses são demônios. Os falsos deuses são representações do próprio diabo. E quando as pessoas adoram, os demônios adoram o diabo, o que acontece na vida delas? A vida delas vai de mal a pior. A vida delas a vida dessas pessoas vão ficar amaldiçoadas. Então, por isso Deus detesta a idolatria. E então o profeta, que não fala o nome aqui do profeta, não fala qual era o nome do profeta, era apenas um homem de Deus, e estava em Jeroboão junto ao altar, ali para queimar incenso. Chegou o profeta, versículo 2, e ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens que queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Deus fez ali algo sobrenatural, o altar se fendeu, a cinza caiu toda. E houve também uma profecia que haveria um rei lá no futuro que chamava Josias e que ele ia destruir completamente esses altares. E olha a atitude de Jeroboão. Versículo 4. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, e rei era esse? Jeroboão. Quando ele ouviu que o profeta falou, olha o que ele fez. Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Ele queria que as pessoas matassem o profeta. Ele falou: você veio aqui falar mal desse altar aqui? Então a gente vai te matar. Mas o que aconteceu? A sua mão que estenderam contra ele se secou e não podia trazê-la assim. Deus fez aqui algo com Jeroboão que foi
Deus, que terrível, né? A pessoa que saiu de um plano A tremendo, que era para ser um rei sobre as 10 tribos, um rei como Davi, agora ele já estava se levantando contra o profeta. Já estava se levantando diretamente, né, contra os profetas, contra Deus, e a mão dele ficou ressecada. E aí, versículo 5 fala: o altar se fendeu, assim se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Versículo 6: então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: roga a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que ele se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que se me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Amados, assim foi a vida de Jeroboão. Daí para frente foi só derrota. Foi só derrota. Ele teve um filho que reinou por um tempinho, uns 2 anos aproximadamente, e depois ele já deixou a dinastia dele, né? A descendência de Jeroboão já foi retirada. Aí veio outro rei, né, de outra dinastia sobre Israel, e assim foi acontecendo que várias pessoas, como nós compartilhamos aqui em 1 Reis, várias pessoas que temiam a Deus, que eram das 10 tribos, eles foram voltando para Judá. Eles foram deixando as 10 tribos lá para lá. Eles abandonaram as 10 tribos e foram indo para o reino de Judá. E o reino de Judá começou a ficar grande e começou a ficar forte. Por fim, em 100 anos aproximadamente, o reino de Judá já era maior do que o reino de Israel. Porque várias pessoas que temiam a Deus foram saindo, né, daquele reino do norte e foram voltando para Jerusalém e foram morando em Judá, e o reino de Judá ficou forte. Não era o plano de Deus que Jeroboão seguisse por esse caminho, mas infelizmente ele tomou essa decisão e escolheu errado, né? Escolheu de forma que viesse sobre ele toda essa maldição, viesse sobre ele todo esse pecado. E Deus quer sempre nos fazer voltarmos para o plano A. Eu acho tremendo, depois vocês podem ler lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Teve um rei chamado Acabe, que ele era terrível, terrível. Foi um dos piores reis de Israel. Mas no final da vida dele, ele se... achei. Capítulo 21, 1 Reis, 21, 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou suas vestes, cobriu sua carne de saco, e jejuou. E jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor Elias e Tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Amados, Acabe foi um dos piores reis de Israel, pior do que Jeroboão. Mas no final da vida dele, quando ele foi repreendido por Deus, por um profeta, por meio de um profeta, ele se humilhou perante Deus. E o próprio Deus falou assim: olha, ele se humilhou perante mim. Eu creio que ali Deus estava perdoando Acabe. Deus estava restaurando a vida dele. Foi uma forma de Deus voltar a Acabe, né? De Deus dar uma oportunidade para Acabe voltar para o plano A, que era temer ao Deus Criador dos céus e da terra. Era adorar somente ao Criador dos céus e da terra. E não adorar Baal e todos os falsos deuses que ele adorava por causa da sua esposa, que se chamava de Jezabel, e era de outras terras, né? E era muito usada pelo inimigo. Sempre há uma oportunidade para eu e você voltarmos para o plano A de Deus. O plano A de Deus
é que nós servamos somente a Ele, que nós entreguemos a nossa vida ao Senhor, que nós andemos pelos caminhos dEle, pelos mandamentos dEle. E se houver alguma soberba em nós, nós podemos fazer como Acabe, que depois de muito pecado, ainda se humilhou diante de Deus. Ainda tem jeito, ainda tem salvação. Enquanto a gente tiver vida, né? Enquanto a gente tiver vida nessa terra, a gente pode ainda se humilhar e restaurar o casamento para ser como que era para ser antes. E restaurar a nossa vida familiar, nossos relacionamentos com os nossos filhos, como era para ser antes. Ainda tem jeito, enquanto você tiver vida, ainda tem jeito. Para a gente voltar para o plano melhor de Deus. Né? Para nós voltarmos para os planos maravilhosos que Deus tem para nós. Você crê que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida? Você pode dizer, eu creio. Que Deus tem um plano maravilhoso para mim, para minha família, amém? Glória a Deus. Que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te ajude a voltar com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, a voltar para o plano A de Deus, para a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida. Deus tem uma vontade maravilhosa e perfeita para nós. Então eu abro mão da minha vontade, do que eu acho que tem que ser, do que eu queria que fosse, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque esse é o plano A, né? Esse é o plano maravilhoso e perfeito de Deus para nossas vidas. Aleluia. Que essa semana você possa meditar na palavra do Senhor. Que essa semana você possa realmente avançar na fé e buscar do Espírito Santo, Senhor, onde é que eu estou me desviando? Onde é que eu me desviei? Onde é que eu perdi o primeiro amor, né? Onde é que eu perdi os princípios aqui do jeito que eu estou vivendo nessa terra? Porque Deus nos ajuda a voltar ao primeiro amor, a voltar às coisas perfeitas dele para nós. Amém? Feche seus olhos, Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos mais que vencedores sobre a carne, a sermos mais que vencedores sobre o mundo, a sermos mais que vencedores sobre o diabo. Em nome de Jesus, ó Deus, dá-nos, ó Deus, realmente uma restauração nesses dias, uma restauração completa, Pai. Em nome de Jesus, nós precisamos, Pai, dessa restauração para voltarmos para o plano perfeito do Senhor para nós. Ó Deus, toma nossa mente, nosso coração, cativos à obediência de Cristo Jesus, ó Deus, para que venhamos, ó Deus, ser, ó Deus, vitoriosos, Pai, na fé, vitoriosos na palavra de Deus, vitoriosos em seguir o Senhor e sermos, ó Deus, achados como Davi, que o Senhor disse, ó Deus, que seguia o Senhor e que agradava ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, em tudo. Nesses dias nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, dias vitoriosos na fé e na graça.